de fascinação, mas quem não crê já está condenado. O mesmo de arte nova apresentado. Atenção! Falando de nossos dias, um panorama de uma grande batalha. Enquanto de morte, um trabalho nas regiões celestiais, em próximas espirituais malignas e um anjo do céu. A batalha espiritual é entre os humanos. Mas tudo isso percebido claramente nos noticiários, nas notícias e nas vidas das pessoas. Demônios e anjos lutam pelas vidas, e no homem, livre-arbítrio, pode estar a morte e a vida, o bem e o mal, a condenação e a salvação. Os jaz do maligno. No final de mostra que a humanidade está corrompida porque os nas mentes ou os corações, tornando as pessoas. São tempos trabalhosos em que os homens são amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, desobedientes ao pai do mundo, ingratos, profanos, sem afeto, caluniadores, sem amor para com os bons, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos desejos do que amigos de Deus. Segunda Timóteo 3, 1, 4. O homem não foi criado por Deus para ser nem para ser destruído. Essa é a história que vamos o homem, a coroa da criação, a mais perfeita e mais harmoniosa das criaturas de Deus, feito à sua imagem e semelhança, dotado de toda inteligência e de todo conhecimento, de toda habilidade e de todo potencial para reinar sobre as demais coisas. Criou Deus cujo homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Somente o homem foi criado à imagem de Deus. Antes da criação do homem, todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Mas o homem foi criado por uma intenção divina, feitura da voz do Criador, que montou um barro e soprou vida nas narinas do homem. Deus não criou o homem apenas para se multiplicar e habitar a terra. Ele também se sujeitou a ter uma domínio. Deus fez que o homem reinasse sobre todas as demais coisas. Deus seria eternamente o Senhor do universo, mas o domínio sobre a terra foi presenteado ao homem. O homem era a coroa da criação. Deus deu nome a todos os seres vivos que representavam a autoridade de Deus na terra, assim como naqueles dias permanece até hoje. Deus tem planos para que o homem seja vitorioso, vencedor, abençoado. Deus tem planos de vitória e vida eterna para o homem, que é a coroa de sua criação. Mas havia uma criatura, a mais cruel de todas as forças negativas do universo, disposta a tudo para assumir o lugar do homem. E a Bíblia diz que ele foi o querubim ungido da guarda de Deus, o anjo de luz de alta categoria. Mas um dia, a vaidade encheu seu coração e ele almejou o trono do Deus Altíssimo. Sua inveja, sua cobiça e sua ganância fizeram dele um inimigo de Deus. Ele fomentou uma rebelião. Por conta dessa liderança nefasta, um terço dos anjos foi banido do céu e expulso junto dele. Ao cair na terra, despojado de sua glória, Lúcifer, que significa anjo de luz, passou a se chamar Diabo, que significa águia elevada e inimigo. Ele queria ser como Deus. Ele queria ser a coroa da criação. Mas não pôde, até que se deparou com a mais perfeita das criações de Deus. Satanás era um anjo condenado à morte. Enquanto o homem tinha vida eterna, Satanás foi expulso da presença de Deus. Enquanto o homem desfrutaria de Deus para sempre, Satanás jamais seria como Deus. Enquanto o homem foi feito à imagem e semelhança de seu Criador, revoltado, despeitado, indignado, maligno, ele decidiu destruir o homem e proclamou o homem como o pior de seus inimigos e tentou de tudo para destruir a vida do homem, para afastar o homem dos planos de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, e diz ainda em Isaías 59:2 que o pecado
pecado faz separação entre o homem e Deus. Para matar o homem e tirá-lo da presença de Deus, Satanás desenvolveu a sua artimanha: levar o homem ao pecado, torná-lo escravo de seus próprios caprichos e, com isso, bani-lo também da presença de Deus. O anjo era caído, era astuto e mentiroso, pai da mentira, mentia desde o princípio. Resolveu apresentar com o homem oferecendo a vaidade que um dia o destruiu. Ele se apresentou como serpente, como animal encantador, e o homem ficou surpreso e encantado com seus movimentos e com sua enganação. O poder do diabo é esse: despertar no coração do homem a cobiça, a vaidade, a presunção. A princípio, ele se apresenta como alguém que vai fazer muitas coisas boas, tentando roubar o lugar de Deus sem que o homem perceba. Então, ao conquistar a confiança do homem, ele começa a exercer o seu ministério diabólico, que é roubar, matar e destruir. Foi ele, Satanás, quem semeou no mundo tudo que há de pior e mais destrutivo para a vida do homem. Ele é o príncipe deste século e semeou todas as piores sementes que desgraçaram a humanidade. Ele semeou o ódio, ele semeou a inveja, ele semeou o preconceito, a mentira, a escravidão. Ele semeou a feitiçaria, a idolatria e o desprezo a Deus. Ele semeou as contendas, a ganância e a corrupção. Ele semeou o crime, os assassinatos, as guerras, toda forma de violência. Ele semeou as dores e as enfermidades. Ele semeou os vícios. Ele semeou a prostituição e o sexo pervertido. Ele semeou a rebeldia. Ele semeou o suicídio. Ele semeou a destruição e a morte. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e o mundo nada tem de bom para o mal, a não ser todas as sementes que o diabo lançou. Assim o homem ficou separado de Deus, em origem a uma geração contaminada pelo pecado e pela rebelião contra Deus. O homem tornou-se naturalmente condenado, e isso era todo o diabo queria para se vingar contra Deus e destruir a coroa da criação. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e o mundo nada tem de bom para o homem, a não ser todas as sementes que o diabo lançou. Assim o homem ficou separado de Deus, deu origem a uma geração contaminada pelo pecado e pela rebelião contra Deus. O homem tornou-se naturalmente condenado, e isso era tudo que o diabo queria para se vingar contra Deus e destruir a coroa da criação. Muitas pessoas se encontram nesta situação, dominadas pelo diabo, escravizadas pelo diabo, sujeitas às paixões da carne, aos desejos da sua vontade própria, se tornam um espaço de Satanás, tentando escapar do domínio, mas encontram a mentira das drogas, das religiões, da sabedoria humana. Tudo isso é vaidade. O homem se envolve em seus prazeres carnais e se acha sábio, mas está escrito em Tiago 3,15, é uma sabedoria de Deus, mas é uma sabedoria grega, animal e diabólica. Como poderia o homem se liberar dessa escravidão? Mas a Bíblia diz no livro de Efésios que é bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos veio antes da fundação do mundo, para que todos, tanto vivam e empilhem diante dele em amor. Deus é eterno e sabe de todas as coisas. Por isso, ele sabia que o homem iria pecar. Então criou um plano. O plano era a salvação. E Deus não é de homem e nos ouviu um jeito para que todo aquele que nele crê não perida, mas tenha a vida eterna. Se em casa, assim, entrando no mundo por um homem, é um princípio
que um homem puro fosse capaz de suportar todas as tentações do diabo, vencendo o pecado e sendo fiel a Deus. Para isso, o Filho de Deus se manifestou em carne e veio como homem para cumprir toda a ordenança de Deus. Jesus foi tentado pelo diabo, que ofereceu comida, os juros desse mundo e seus tesouros. Mas Jesus prevaleceu sobre todas as tentações e fez algo que somente ele poderia fazer. Ele morreu numa cruz. Depois sofria as nossas dores e as nossas maldições. O Cordeiro de Deus que o pecado do mundo morreu em nosso lugar, para que seu sangue pudesse lavar e perdoar todos os nossos pecados. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo. Ele ressuscitou, venceu a morte e recebeu um nome que é sobre todo um homem. No poder do seu sangue, os pecados poderiam ser perdoados, e em seu nome, demônios seriam expulsos e repreendidos, despojando os principados e potestades, um depois unicamente, e deles triunfou esse mesmo. Jesus venceu a morte no inferno. Ele venceu o diabo e tratou o homem para Deus. Isso era preciso para isso que o homem reconhecesse seu estado pecaminoso e se convertesse, e se arrependesse e confessasse a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Um grande abismo professor e uma estrada difícil da narração eu buscava, não tinha nada, a vida não é sem vida,